sobre uma parábola em que Jesus contara. A parábola é uma história, vamos dizer, criada para contar algo difícil de uma forma mais simples, para que todos entendessem. E Jesus, ele, vez ou outra, fazia e contava essas parábolas. E aqui ele contou anunciando a sua própria vinda, de uma forma em que todos pudessem entender. A parábola das 10 virgens, contada por Jesus, fala que tinham 10 virgens, 5 insensatas e 5 prudentes. Nesse tempo do sermão escatológico de Jesus, que ele falava sobre essas virgens, ele nos mostrava que em nosso tempo iriam existir, tanto na casa do Senhor, prudentes como insensatas. As virgens, ela representa nós, crentes. Dentro deste grupo, como eu falei, existe as prudentes e as insensatas. As prudentes fala sobre as pessoas que ouvem o Evangelho, guardam e verdadeiramente seguem aquilo que elas guardaram no coração, a verdadeira palavra. As imprudentes, pessoas que dão ouvido ao Evangelho, mas não muda de vida, não cresce, não evolui espiritualmente. E Jesus falava sobre ele. E vinha o noivo, que era Cristo. E olhando para esta palavra, me fez pensar como estamos vivendo esse tempo hoje, em que muitos dentro da igreja acham que Cristo está demorando e começam a deixar de lado a reserva. Não querem mais ter reserva para quando Cristo voltar. Porque aqui, quando ele fala sobre o óleo, é sobre a sua fé. Como está a sua fé? Ele sabia que aqui contando que iria, para muitos iria demorar. Então, ele falou para aquelas mulheres, quem sabe que nesse tempo ele não demorou de propósito. A Bíblia fala que a gente não sabe o dia nem a hora em que precisamos estar vigilantes. E quem sabe esse noivo não disse assim, eu vou ver quem realmente está me esperando. Porque o tempo está se findando, as coisas estão se apertando. E quem não tiver reserva vai ser como essas 5 insensatas, que vão dormir, não vão perceber e vão acabar ficando. Aqui, Jesus já falava sobre isso no capítulo 24 de Mateus também, sobre onde sinais iriam acontecer antes que ele contasse essa parábola, onde o amor se esfriaria, né? Onde a gente vê o que tudo que está acontecendo Jesus já tinha falado, até chegar aqui. E eu fiz alguns tópicos para a gente poder ver junto. E o primeiro é que eu soube que todas tinham lâmpadas. Nenhuma estava sem lâmpadas. Aqui na igreja, quando eu falo aqui, a igreja, o povo de Deus, todos temos lâmpadas. Todos temos vida com o Senhor. A diferença é se essa lâmpada tem azeite ou não. Essa lâmpada tem fé. O Espírito Santo está dentro de nós, da lâmpada. Porque se a lâmpada estiver apagada, como que o noivo vai te achar? Como que
todos, ele não enxerga todos. Mas só 5 estavam preparadas para isso. E o azeite que as outras tinham em reserva, que era a fé, representava a fé e o Espírito Santo. Aí logo a gente vê quais são os frutos do Espírito. É fé, né? Já está incluída paciência, bondade, longanimidade. E se a gente não tiver isso, as nossas lâmpadas vão se apagar. E uma coisa que me chamou a atenção, é que na casa do Senhor tem isso. Os irmãos não se assustem nem se escandalizem com o modo que eu vou falar, mas na casa do Senhor tem insensatas e tem prudentes. Tem a que mente, mas tem a que fala a verdade. Tem a que não é justa, tem a que é justa, mas também tem a que é injusta. E só vamos saber no final de tudo. E tem muitos olhando só para que não tem azeite. Tem muitos se perdendo só olhando para quem mente, sendo que tem a verdadeira. Tem muitos olhando para quem é injusto, sendo que tem gente justa. Mas o Senhor disse, o Senhor em nenhum momento aqui falou que iriam tirar elas. De forma nenhuma. Só no último momento é que se viu quem estava preparado. Outra coisa foi que, como eu falei antes, se parece demorado. Você já ouviu ainda sobre esse tempo que 2000 não chegaram. 2000 acabou o mundo. E estamos aqui pela misericórdia de Deus. Muitos já foram, outros saíram da presença. E nós, pela misericórdia do Senhor, ainda estamos aqui. E para muitos isso é demorado. O noivo está demorando. Jesus não vai voltar agora. Primeiro eu vou aproveitar um pouquinho. Eu vou dormir um pouquinho. Porque o problema, como a gente viu aqui, não é dormir. Sabe por quê? Porque todos nós temos um momento de fraqueza. Todos nós, às vezes, dormimos um pouco. Cansamos na trajetória. Porque às 5 dormimos, ou às 10 dormimos. Mas dormiram, as outras tinham reserva. O problema não é dormir ou parar para descansar um pouco. O problema é negligenciar aquilo que você tem que ter na vida todos os dias. Você tem que buscar todo dia essa reserva, você tem que buscar todo dia essa reserva na oração, no jejum, na consagração. Parece, irmão, que essas palavras hoje é antiquada, é antiga. Mas, irmãos, nada funciona sem isso. Nada. Nada funciona sem a oração, nada funciona sem o jejum, nada funciona sem a consagração ao Senhor. Então, a gente tem que esperar esse tempo nesse propósito. Outra coisa é que não é com sua força ou esforço que isso acontece. Né? Que às vezes a gente pensa que eu vou fazer no intuito de que se eu fazer vai acontecer, mas não é assim. Eu vou fazer esperando que Deus faça. Eu vou jejuar esperando que Deus haja. Eu vou me consagrar esperando que Deus vai fazer. Eu tenho que ter essa certeza, mas a minha mente não vai estar fazendo só por essa obrigação, mesmo sabendo que Deus faz. O tempo limitado, o tempo é limitado. Não fique para fora. O tempo
o Senhor, Ele, como Ele diz aqui, Ele dá tempo ao tempo. A gente sabe que Ele é como um pescador. Ele joga a linha e te deixa ir. Vai. Você já viu um peixe grande? Já viu quando Deus quer fazer algo extraordinário na vida de alguém que Ele sabe que tem um potencial? É um peixe grande. E muitas vezes a gente não quer seguir isso e nem obedecer. Então Ele vai e deixa. E quando o peixe está bem cansado, eu sou da praia, eu sei que é assim. E quando o peixe está cansado, porque é pesado, e a gente tem que deixar ele cansar. Bater, e vai soltando linha, até ele entender que não tem mais jeito para ele. Ou ele vem ou ele vem. Que agora ele está fisgado. E esse é o tempo que o Senhor dá, é a linha. Porque um dia isso vai se acabar. Outra coisa que me fez pensar é que elas 5 não deram azeite para as outras. Aí às vezes a gente pode pensar assim: nossa, que ruim, que ruindade, por que não dividir? Você acha justo, irmão? Justamente isso, eu vigiar, consagrar, sacrificar. E alguém que não quer esse compromisso, esse sacrifício, me fazer ficar também para fora desse banquete, porque você não quer me acompanhar. Existe um limite e eu tenho uma experiência de Deus com isso. Eu ficava madrugadas com a irmã, orando, pedindo ao Senhor, era prova, e eu me sacrificava de uma forma para poder ajudar ela. E tudo bem, sempre ia, muitas vezes pela misericórdia de Deus. Deus me dava os sonhos, eu contava para ela, alertava. Mas eu buscava, eu jejuava por ela, eu fazia campanha e ela só queria a parte da madrugada para chorar, tudo bem. E isso passou, Deus teve de misericórdia dela e deu a bênção a ela, foi uma reviravolta. E, pois bem, e isso passou. Mas sabe quem adoeceu? Eu me desgastei, não só por ela, por outras amigas que vinham e conversavam comigo. Aí, Daiane, olha assim, pela misericórdia de Deus, ô Daiane, tudo bem. E eu adoeci. Foi no tempo que eu já estava passando uma prova e eu orei tanto pelos outros que esqueci de mim. E veio como uma seta, eu não esqueço nunca mais. Sentada no sofá da minha casa. E eu sentada, eu senti, vindo de longe, na minha mente. Quando bateu na minha mente, eu gelei da cabeça até os pés. E fui tomada de um medo terrível. E comecei a ter crise de ansiedade, depressão. E quando eu fui para a casa da minha mãe nesse tempo, minha irmã estava bem, minhas amigas estavam bem e eu estava doente. Agora me pergunte, quantos foram lá para me ajudar? Nenhuma. A minha irmã, ela passava e saía, passeava, e minha mãe dizia assim: está vendo, minha filha, chorando? Você ajudou tanto. E você que está aí, aprenda. Às vezes, nem sempre, a gente tem que ser bonzinho. A gente tem que ser justo. Deus nos chamou para ser justo. Porque se até Jesus disse que Ele não era bom, que bom era o Pai, imagina eu e você. Então, existe um limite. E elas nos mostraram isso. Que você não pode gastar tudo que tem e ficar fora disso. Deus não quer que você ajude todos e se perca. A palavra do Senhor diz: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Entenda que isso não é verdade, como não foi com essas 10 virgens. Elas se prepararam, elas buscaram, elas estavam lá se dedicando a esperar.
preparando. Não gaste tudo o que tem. Não gaste suas forças, suas energias. Sua energia, eu estou falando de ânimo. Não gaste tudo isso, porque Deus não quer te perder. Deus não quer que você se perca para que o outro se ache. Deus quer você e o outro. Mas tudo tem um limite. Então, eu vi isso e vivi isso para hoje estar falando. E pela misericórdia de Deus, eu passei. Mas eu passei sozinha. De tantas, pela misericórdia de Deus, que estavam e que eu ajudei, eu passei só. E se eu tivesse me perdido? Porque por muitas vezes eu pedi para morrer. Pedi para morrer, para que Deus me levasse, porque eu não queria mais viver. Só que a palavra foi ao contrário. E Deus nos conhece, né? Deus não me queria fora desse banquete no último dia, não. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E Ele também não quer você, nenhum de vocês fora do banquete. Eu sei que vocês já escutaram assim, tem alguma parte na internet, eu já falei isso até aqui, se o seu marido não quer ir, vá você no céu. Se o seu filho não quer ir, vá você no céu. Se a sua mãe não quer ir, vá você. Fale, anuncie a palavra, mas não se perca nesse caminho querendo forçar a goela abaixo o que a outra pessoa não quer, o que a outra pessoa não está buscando. Porque, não vou me demorar, mas por quê? Eu nunca contei isso, sabe por quê? Porque eu era uma pessoa, sabe, improvável. Improvável de casa, da minha família. As palavras eram sempre, vai ser igual a mãe. E eu não vou prestar aqui. Vai ser igual a mãe. Vai ser igual a fulano. Vai ser igual assim. E nisso tudo Deus me dava as experiências maravilhosas. E eu não contava para ninguém porque ninguém acreditava. Porque era como se fosse assim. Fulana, vê isso? De forma nenhuma. E essas virgem aqui nos mostrou que só foi no último tempo. Só vou contar essas duas experiências para os irmãos, que houve um tempo que eu estava sentada numa praia com umas amigas e passou uma pessoa que era do ocultismo. E ninguém viu em mim o que esse homem viu. Porque eu sempre fui, por isso que eu estou falando para os irmãos que Deus nos chama para ser justo e não bonzinho. Porque eu sempre fui firme com aquilo que eu disse, tem na Bíblia, eu morro batendo e eu vou até o fim dizendo que é isso, é isso, é isso. E chegou um tempo que todo mundo estava sentado lá e esse homem chegou, estava fazendo um baile lá. E minhas amigas tudo, ele parou, o cheio de medo, e falou assim, vocês conhecem fulano? Não. E eu virei do lado do mar e já vi que ele era assim, fiquei quietinha lá no meu canto. E ele disse assim, você quer que eu leia a sua mão com uma amiga minha? Aí eu olhei para ela assim, falei, aí ela, pode. E todas foram nesse ritmo e ele contou tantas coisas boas como coisas assustadoras. E as minhas amigas falaram assim, e ela? Ele virou como um bicho e fez assim, com ela eu não quero papo. Aleluia. Aleluia. Aí eu virei e falei, nem eu com você. Eu não tenho história com você, porque você não sabe da minha história. Nem do meu passado, você pode até ficar sabendo. Você pode até saber. Mas do meu futuro, não. Porque do meu futuro quem sabe é Deus. E eu não tenho papo com você mesmo, não. E virei. E ele saiu. Parecia que a pisada dele era tão forte. E isso ficaram com as amigas minhas amedrontadas, sem querer ir para esse rolo depois. Aí, por que eu estou falando isso? Porque ninguém via em mim o que aqui só se viu no último tempo. Porque muitos são noivas, muitos têm lâmpada. E até um certo tempo o azeite ainda está aceso. Só que no final de tudo, não vai ser a aparência que vai contar no último dia.
vai ser o que realmente você guardou, o que realmente está guardado dentro de você, a sua fé intacta, os seus frutos do Espírito dentro da sua vida. Porque nesse último tempo, não queira ficar de fora. Aleluia. Toda vez que eu me lembro desse sonho que o Senhor me deu, eu me sinto como no primeiro dia que eu vi. Eu estava meio assim caminhando, fui dormir, orei, fui dormir. E assim que eu deitei, eu já vi o céu. E eu tinha sonhado isso umas 2 vezes, mas não tão forte e real como foi nesse dia. E eu olhei e já vi o céu. E desse céu se abria, e eu não sei comparar o tamanho do brilho, nem os mais belos fogos que soltam no Réveillon, no melhor lugar ali do bairro, da onde você for. Vocês não vão comparar. E eu olhava e via. E essa luz ia se abrindo. E quando eu olhava, eu vi um homem muito grande, muito grande. E um cavalo muito lindo, lindo, lindo. E ele vinha. Quando eu tirei o foco dele, eu olhava para a terra e via um sofrimento terrível. Eu senti uma dor que eu não queria ter sentido, porque eu acho que hoje é mais difícil quando a gente sente o que vai acontecer, e muitas vezes a gente quer falar para as pessoas que, para que eles não percam e vigiem todo o tempo, porque a gente não sabe o dia e a hora. E eu vi uma tristeza, eu via como se fosse real na minha frente, as pessoas se jogando, um fogo tomando conta de tudo. E eu olhava e dizia assim: ai Senhor, e aquela pessoa ali? E fulano? E tinha tanta gente que eu via que era da igreja. E eu acho que aquilo ainda era mais triste, porque eu via que eram pessoas que andavam comigo. E que por um momento eu nem imaginava que estava fora da terra. E eu dizia assim: Senhor, e começava a interceder. E quando eu olhava, eu já estava em uma nuvem, como se fosse uma nuvem bem grande. E a partir do momento que essa nuvem ia subindo, um monte de pessoas começavam a cantar tão lindo, que eu não sei dizer o que. Era uma coisa tão maravilhosa, tão linda. E a partir do momento que essa nuvem ia saindo, eu era tomada, já tinha um esquecimento de tudo aquilo, eu era tomada de uma paz. E hoje eu consigo entender uma paz que excede todo o entendimento. Eu não conseguia mais entender, porque eu não conseguia mais entender o que era aquilo que eu estava sentindo. Eu sabia que era bom, que era prazeroso, que me trazia conforto. E a partir do momento que eu ia subindo, essa paz ia tomando conta de mim. E eu só conseguia escutar as pessoas cantando, cantando e cantando. E eu acordei num desespero tão grande que eu não conseguia falar. Eu acho que eu passei uns 20 a 30 minutos chorando. E minha mãe dizia assim: minha filha, o que foi? Minha filha, o que foi? Pelo amor de Deus. Eu só cheguei para minha irmã, abracei e disse assim: me perdoa. Me perdoa se eu fiquei com raiva de você, porque eu não quero perder essa paz, não. Aí ela: o que? Eu digo: não, só me perdoa, pelo amor de Deus, porque eu não quero perder isso. É isso. É esse banquete que a gente não pode perder. Eu não, talvez é bom demais para a gente receber uma palavra de Deus vai te abençoar. E quem não quer, estamos na terra. Mas eu sempre digo: irmão, não desfoque desta palavra.
guardar a sua vida, de não ser apenas bonzinho, de ser justo com aquele que está do seu lado, de ser amável, de ser honesto, de ser sincero com aquele. Não somos perfeitos, vamos falhar às vezes, mas enquanto estivermos aqui e podermos juntar o azeite em nossas vidas, não vamos deixar. Isso aqui, pegar no microfone e vir falar, por tantas vezes eu disse não, quero não vou não. Precisei ser muito moída, muita coisa. Eu sempre digo a umas amigas minhas que se você perguntar sobre se eu já passei enfermidade assim, esse cabelo já não teve cabelo nenhum. E é outras histórias. Se você perguntar se eu já passei muita necessidade, como eu vou dizer que sim. Se você perguntar se eu já fui massacrada, humilhada, sim. Dentro da igreja, sim. Esculachada dentro da igreja, fora, sim. Para que hoje eu entendesse que eu não posso fugir disso. Nem que seja para dizer assim, Jesus te ama, Jesus te abençoe, amém. Então, fique com essa palavra. Às vezes é difícil até a gente vir no culto, mas não deixe de vir no culto. Junte azeite. É difícil a gente acordar na madrugada, muito difícil, mas se esforce, tenha reserva, porque as coisas estão cada vez mais piores. Se eu disser a você que vai melhorar, eu vou estar mentindo. Eu posso dizer que Deus vai te guardar e te fazer suportar até que Ele venha. Mas as coisas estão difíceis e não vai melhorar. A sua vida está próxima e tudo que Ele falou vai ter que se cumprir. Mas eu creio e eu sei que até lá, que Ele venha,